de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos. Isaac orou insistentemente a Deus para que ela pudesse engravidar-se. Aliás, Rebeca está repetindo o mesmo problema que encontramos em Sara e o mesmo problema que encontramos depois em Raquel, a esposa de Jacó. A Bíblia Sagrada muitas vezes apresenta algumas mulheres que tiveram dificuldade de engravidar-se e gerar filhos. E nesse caso estamos diante de nós com Rebeca, que está passando pelo problema, mas que encontrou solução para o problema através da oração do seu esposo. Verdade, a oração traz soluções para os problemas da vida. Então, orar nunca é demais. Orar é a solução para os problemas que são demais. Meus queridos irmãos, o nascimento desse menino é interessante, porque a sua mãe engravidou-se de uns gêmeos. E na hora em que ela engravida-se e as crianças começam a crescer no ventre, a Bíblia disse que já havia uma briga instalada no ventre de Rebeca, ao ponto dela ir consultar o Senhor sobre o que estava acontecendo. Porque já no ventre, esses dois irmãos já estavam combatendo um contra o outro. E Deus disse que duas nações estava sendo gerada no ventre de Rebeca, e que o filho menor suplantaria o filho maior. E chegou o dia do nascimento, a Bíblia disse que nasce Esaú. E é interessante como a Bíblia disse que saiu primeiro Esaú ruivo, todo revestido de pelo. Ruivo e peludo. Em contrapartida, lá vem o seu irmão, liso, lampinho, sem pelo. Parece que a briga lá já era pelos pelos, né? Quem ia ficar com mais? E nasceu agarrado do calcanhar do seu irmão, demonstrando que uma batalha estava travada. E com o passar do tempo, esses dois rapazes começam a revelar traços que lhe eram peculiares, que poderia sofrer transformações, mas que escolheram seguir os seus caminhos. Nós hoje estaremos falando de Esaú, o peludo, o ruivo. Esaú, o filho primogênito de Isaac e Rebeca.
Depois o seu nome foi transformado em Edom. O nome Esaú é o nome pessoal. O nome Edom deu origem ao nome da própria nação, os edomitas. Por que Edom? Edom significa vermelho. É por isso que ele era ruivo. E também quando ele faz aquele negócio da China, foi colocado o apelido nele de vermelho, porque ele disse: dá-me um pouco deste guisado vermelho. Negocião, vocês vão ver. Esaú tornou-se perito em caça. É muito fácil de entender, ele era peludo. Para caçar era mais fácil disfarçar, né? Ele era perito. E houve no lar o favoritismo paterno. O pai, Isaac, gostava da caça, por isso ele tinha como favorito o seu filho, Esaú. Já sua mãe, ou Rebeca, sua mulher, gostava da vida pacata de Jacó, tranquilo, rapaz sossegado, na sua tenda, cuidando das ovelhas. A mãe tomou partido de ficar do lado do Jacó. Quem sabe pela influência da revelação, que Deus disse era que o menor seria preferido no lugar do maior. Quem sabe? Mas, verdade venha, é que o amor de Isaac por Esaú estava no fato das caças gostosas que ele matava e fazia. Então não é um amor, é uma troca. É uma troca. Amor de pai e mãe tem que ser amor incondicional. Não importa se o filho é o pior filho que já pôde andar sobre a terra, mas se é filho, o amor tem que ser incondicional. Não é pelo que ele faz. Eu amo meu filho porque ele é obediente. Eu amo meu filho porque ele é bonitinho. Eu amo meu filho porque ele parece comigo. Não. O filho tem que ser amado incondicionalmente, porque é o fruto de um relacionamento amoroso no matrimônio. Esaú nasce. Bem cedo, ele demonstra na sua vida um interesse que se firma em torno do bem-estar físico. Ele é o tipo do crente que está disposto a fazer qualquer coisa para estar bem e para se dar bem. Ele é o famoso Gerson brasileiro, levar vantagem no momento agora. Para ele tudo se resume no presente. Ele não tem nenhuma preocupação com o futuro. Você conhece alguém assim? Que está disposto a vender a mãe para se dar bem agora? As nossas igrejas e os nossos templos, eles estão repletos de pessoas assim. De crente que quer se dar bem. Não importa o que tenha que fazer, mas tem que se dar bem hoje. Se não for para hoje, não serve. E neste afã de querer se dar bem hoje, tem se dado mal. Neste afã de achar que pode levar vantagem hoje, a desvantagem tem sido o seu almoço, a sua janta e o seu café da manhã. Ele revela que ele não está inclinado pelas coisas espirituais. Aliás, ele deixa bem claro que o Deus dele é a barriga. A barriga estando cheia, o resto não interessa. Ele é movido pela barriga. A espiritualidade dele se chama estômago. E estômago
cheio. Até que ponto a nossa espiritualidade norteia a nossa vida, de tal maneira que estamos dispostos, ainda que seja passando privações, permanecer esperando aquilo que Deus tem para nossas vidas. Esaú não está disposto a isso. Quando eu vejo esse pessoal mudando de igreja, migrando de uma parte para outra, atrás de alguma vantagem. Tempos atrás um irmão chegou aqui para mim, assim que eu cheguei, e ele disse: pois é, pastor, eu vim aqui pegar minha carta de mudança. Eu disse: meu filho, eu acabei de chegar, você já está indo embora, o que foi de mal que eu te fiz? Ele disse: não, pastor, o senhor não fez nenhum mal, mas eu estou aqui há tanto tempo como um nhaco, e ali me ofereceram que se eu for para lá eu vou ser presbítero. Eu falei: vai com Deus. Porque esse tipo de gente, irmãos, esse tipo de crente, ele não é crente. Alguém colocou na cabeça dele que é crente. Porque se a pessoa é crente de verdade, não importa a circunstância em que ele esteja passando, ele permanece naquilo que Deus lhe prometeu e esperando que venha a acontecer. Esaú não. Esaú não tinha nem sequer preocupações com as coisas espirituais. E muito menos Esaú queria deixar um legado para o futuro. Ele não estava preocupado com a história futura. E olha o privilégio desse camarada. Olha o privilégio dele. Ele nasceu primogênito. E nascer primogênito na família patriarcal era receber uma bênção dobrada na questão material, na herança do pai, e também a bênção sacerdotal da família. Ele seria o portador da bênção que Deus havia prometido a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele era portador, isso foi para ele dado por direito de nascimento. Quando ele nasceu, já veio cravado e gravado na sua vida esta responsabilidade divina de passar para ele. Quantas pessoas que você conhece que foram favorecidas desde o nascimento e a vida deles foram um fracasso terrível? Quantas pessoas você conhece que nasceu em berços esplêndidos, em berços de ouro, que tinha tudo ao seu favor e acabaram numa cracolândia da vida, acabaram num prostíbulo da vida, acabaram num botequim da vida, acabaram em lugares tão terríveis? Quanto? A história está aí. Por quê? O que faltou? Faltou favorecimento? Não. Faltou ajuda? Também não. O que faltou? Faltou comprometimento. Porque um homem e uma mulher, ainda que não seja favorecido pelo nascimento, mas se ele se compromete com Deus, o Deus que o trouxe à existência, se compromete em abençoá-lo e mudar a circunstância, não importando se ela esteja desfavorável hoje. A vida não se resume pelo hoje, meu irmão. A vida se resume pelo ontem, a vida se resume pelo hoje, e a vida se resume pelo amanhã. A vida tem o hoje, a vida tem a ontem, e a vida terá o amanhã. Então fique tranquilo, se está desfavorável hoje, amanhã o quadro vai mudar. Oh, diga ao seu irmão, fique tranquilo, meu irmão, o quadro vai mudar. O quadro da tua história vai mudar. Aleluia. Esaú, primeiro ato dele, fez um negócio da China, vendeu a sua primogenitura. Rapaz, esse menino aqui, se for possível, ele vende o pai, a mãe e os irmãos, não pede nem troco. Sua primogenitura. E ele vendeu, sabe em troca do quê? Um prato de lentilha. Ele chega do campo cansado,
com fome, e o seu irmão que era liso, a Bíblia diz que ele era liso, não diz? Ele era liso não só na pele. Ô menino liso! Tem crente liso na igreja também, meu irmão. Não estou falando da cabeça. Tem crente liso. O seu irmão estava fazendo um guisado de lentilha. Você já comeu lentilha alguma vez? Irmão, fosse pelo menos uma costela que assaram para o Alex. Vamos lá, né? Mas lentilha. Seu irmão estava fazendo lentilha. Esaú estava cansado e com fome. Olha o versículo 29 e o versículo 30. Jacó tinha feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. A ocasião faz o negócio. Diz que a ocasião faz o ladrão, né? Mas para o vendedor é a ocasião também. O sujeito chegou cansado, estava cansado, uma necessidade física, o estômago estava falando. Estava com fome. Tem muito crente que a fé dele está aqui, ó. Barriga. O Deus dele está aqui. Se for para comer, eu estou lá. É muito fácil você ver essas questões de crente. Se você fala: irmãos, o culto, no final do culto, nós vamos ter um churrasco para todo mundo. Está lá, ó. Está vendo? Olha o Esaú aí. No final do culto vão partir um bolo. Irmão, crente gosta de comer, irmão. Mas gosta de... Ele come com prazer e para encher. E você nota, quando você lê a Bíblia Sagrada, que o problema na igreja sempre era comida. Faltava comida, os crentes pegavam no cabelo um do outro. Aconteceu lá em Atos 6, as viúvas estavam sendo desatendidas na hora da comida, e Paulo teve que escrever uma carta à igreja de Coríntios para corrigir, porque antes da ceia eles faziam a festa ágape, que era a festa do amor, e cada família levava um prato, e chegava na hora da comida, irmão, crente vai bem, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, mas chegou na hora da comida, ele sai no tutano, ele fica revoltoso, né? É um problema a comida em igreja. E nós pastores, quando vai fazer um templo, a primeira coisa que ele pensa é num refeitório. É num problema, né? Vamos fazer um refeitório para a gente dar comida. Irmão, o reino de Deus não é comida e não é bebida. O Esaú está com fome. O Esaú quer satisfazer essa necessidade física, não importando qualquer que seja as consequências subsequentes de sua decisão. Ele quer comer, ele está com fome, ele vem buscar o suprimento desta necessidade. Esaú desejou satisfazer essa necessidade imediatamente. Quando Jacó disse: vende agora a sua primogenitura, ele disse: eu estou a ponto de morrer. E o que me serve essa primogenitura, se eu vou morrer agora de fome? Será que uma pessoa, pelo fato de ficar sem fazer uma refeição, ele morre? Uma só refeição. É caso para pensar. Estou a ponto de morrer. E o que me serve essa
primogenitura. Ele quer satisfazer essa necessidade imediatamente, ainda que tenha que abrir mão de uma bênção maior. Agora põe a mão no ombro do seu irmão e diga: meu irmão, não abra mão da bênção maior de Deus para a tua vida. Não abra mão dessa bênção, meu irmão. Aquilo era apenas uma prova para saber até que ponto ele estava disposto a permanecer no projeto de Deus. Muitas vezes virão provas na sua vida, apresentarão manjares para você, para saber até que ponto o teu comprometimento com Deus permanecerá intocável. Que diferença de Esaú para Daniel! Quando ofereceram os manjares para Daniel, ele disse: isso eu não como, eu tenho um compromisso com Deus, e eu não quebrantarei, não quebrarei, não revogarei o meu comprometimento. Aleluia. Mas tem tantos crentes Esaú, irmão, que eles são que nem porco. Deixa de comer milho, quase que eu digo que eles vão comer outra coisa. Assim é Esaú. Ele não está preocupado com nada, ele quer agora. Ele quer agora. Para amanhã não serve. Para depois da manhã não serve. Ele quer agora. E se não for agora, e do jeito dele, ele põe fogo na casa. É um problema sério. O dilema aqui não está no fato dele tentar satisfazer a sua necessidade física, porque é uma necessidade normal de todos nós que somos humanos. Quantos humanos nós temos aqui? Só humanos. Tem uns aí que não é. É uma necessidade. O fato não está em ele procurar satisfazer essa necessidade. O erro está na maneira como ele vem satisfazê-la. Como é que você, por uma necessidade, você abre mão de um bem maior? Por uma necessidade, você abre a mão de um bem maior. Por uma necessidade de um casamento, alguém abre mão da fé. Uma irmã ficou viúva e o marido deixou um direito de pensão para ela. E por lá, pela congregação, onde ela congregava, apareceu os olhos verdes. Chegou, deu aquela olhada, ela olhou, ele olhou. Como diz o pessoal, teve a química. E ela ficou desesperada. E agora? O que eu faço? Aí chegou lá na igreja: pastor, o que eu faço, pastor? Eu estou viúva, e apareceu fulano, e pastor, e agora, o que eu faço? Eu disse: irmã, se a senhora casar, perde a pensão. Mas se amigar, perde a salvação. Ô, dilema cruel. Você não pode ganhar tudo, meu irmão. A sua mão não é tão grande ao ponto de abraçar todas as coisas. Mas se Deus colocou alguma coisa na tua mão, não abra mão daquilo. Segura, é teu. Te pertence por direito. Não seja um Esaú, mas olhe e diga: Deus, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que chorar, ainda que eu tenha que me arrastar, eu vou permanecer, porque o maior teu ainda virá na minha vida. Oh, glória a Deus. Esaú, a segunda característica dele é que ele vê o presente, porém esquece das implicações futuras. A preocupação dele está no presente, é o aqui e agora. Se satisfez a necessidade, maravilha,
E o futuro? Para Esaú não tem futuro. Se você lê o versículo 32, ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele não está preocupado com o futuro. Ele disse: eu estou a ponto de morrer, e o que vai me aproveitar? O crente Esaú só vive profetizando que ele vai morrer hoje. Ele levanta de manhã, olha para o espelho e diz: hoje eu não escapo. Ele sai na rua, ele diz: naquele semáforo vão me atropelar. Ele chega no emprego, diz: hoje eu morro aqui. Irmão, tem gente que é obcecado pela morte. Ele quer morrer de qualquer maneira. Ele vive procurando a morte. É igual aquele sujeito, o obreiro ruim da vida, dirigia uma congregação e vai para o culto, caiu uma chuva, atolou o fusquinha dele. Desesperado, ele já começa: isso não é vida. O pastor me coloca para dirigir uma congregação dessa. E começa: como eu gostaria de morrer agora. E a morte apareceu. Opa, estou chegando. E aí? Quem é você? Sua morte. Você estava chamando, ele disse: não, era só para ajudar eu a tirar o fusquinha do atoleiro. Tem muita gente pedindo a morte, meu irmão. Mas quando ela aparece, pelo amor de Deus, não leva eu não. Irmão, Esaú disse: eu estou a ponto de morrer. Para de profetizar que você vai morrer. Você vai viver, meu irmão. E você vai ver a bênção de Deus se cumprir na sua vida. Este síndrome de Esaú não pode estar no seu pensamento e coração. Ele disse: eu estou a ponto de morrer, vou abrir mão do maior pelo menor. Ele morreria? Claro que não. Ninguém morre, irmão, na véspera. O único que morre na véspera é Peru. É no dia 24 que corta o pescoço dele. Ninguém morre na véspera. Quantas vezes falaram que você ia morrer? Quantas vezes? Até aqueles que não gostam de você já escreveram lá: tal dia ele vai morrer. E você está aqui vivo, ainda dando trabalho. Dá glória a Deus, meu irmão. Porque se você está vivo, você está dando trabalho para aqueles que desejam a tua morte. Glória a Deus. O diabo tem chorado de raiva de ver você vivo. E para completar, ele vai continuar chorando e você não vai emprestar lenço, por favor. Deixa ele chorar, deixa ele gritar. Continue vivendo e dizendo: eu estou caminhando em direção daquilo que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu irmão: continue vivo, meu irmão. Aleluia. A síndrome de Esaú é: estou morrendo, vou morrer, estou morrendo, vou morrer. Tem uns que dizem que ele vive falando isso para enganar a morte, né? Aleluia. Ele pressupõe que o futuro é incerto. Ele está dizendo: para mim não tem futuro. Sabe o futuro de Esaú qual era? O guisado vermelho. Era todo o futuro dele. O prato de lentilha. Mas que futuro mais miserável, meu irmão. Era todo o futuro dele. Todo o futuro. Ele olhava para o prato e disse: ali está o meu futuro. Será que um prato de comida é futuro? Um prato de comida é para suprir a necessidade para você viver para o futuro. O prato de comida é o combustível. Ele não é o futuro. O futuro
É um projeto maravilhoso de Deus, ser uma bênção para todas as nações da terra. Mas ele olhou para dentro do prato e disse: o meu futuro é esse. O meu futuro é esse aqui. Não tem outro futuro. Ah, esse é muito pobre de futuro, viu, meu irmão? Pergunte ao seu irmão qual é o seu futuro. Qual é o seu futuro, meu irmão? É aquele espetinho da esquina? Aquele hambúrguer? Tem um pessoal, meu irmão, que quando serve comida, eles manifestam aquela fé de transportar monte. Eles fazem um monte que é uma coisa absurda. E coloca 2 folhas de alface em cima e vem com aquele negócio voando parecendo assim uma asa delta. Cuidado aí, irmão. É todo o futuro dele. O prato é pequeno, as bordas cheias, né? E ele coloca em cima da mesa assim e começa a comer. E se você perguntar para ele: você tem pai? Ele diz: nem mãe, que não para perguntar se tem mãe. É, meu irmão, a situação é difícil. O futuro de Esaú era o prato de comida. E tem muita gente na internet nos vendo nesta noite que o futuro dele é a Coca-Cola. Por Coca-Cola ele briga, ou um Guaraná, ou coisa dessa natureza. Futuro não é comida. O reino de Deus não é comida e não é bebida. Não. Como estava enganado o nosso personagem. Esaú vê o presente e esquece das implicações futuras. Esaú vê o concreto, o que está diante dele, o que está próximo, o pão e o guisado. Isso daqui é o meu futuro. E esquece da promessa. Esquece da promessa. Ele pressupõe que o futuro é incerto e está totalmente fora do seu alcance e controle. Se ele não pode controlar, não serve. Você precisa de exercitar a fé no presente para que o seu futuro seja uma realidade. Ele diz: não, eu não posso controlar o futuro. Eu vou saber lá quando é que meu pai vai morrer, quando é que essa primogenitura vai chegar. Não. Eu estou vendendo, estou trocando. Esse prato de lentilha é o meu futuro. Não quero mais outra coisa, pode ser esse daqui. E Jacó, que era um vendedor experimentado, o sujeito era liso, deu a lentilha, deu o pão, e por cortesia da casa, um copo de vinho. A bênção que você está desprezando, tem muita gente que quer pegar. Ah, você não entendeu. A bênção que você está desprezando, tem muita gente que quer pegar. Então, de olho. Olho de secar pimenteira, meu irmão. Olho grande. Dizendo: ele vai abandonar, ele vai soltar, ele vai abrir a mão. E ele está, pega, não pega. Mas não seja Esaú. Diga: eu vou lutar pela minha bênção. Levante uma sua mão aí, diga com força: eu vou lutar pela minha bênção. Eu vou lutar até o fim. Aleluia. Oh, como Esaú não tinha entendimento do futuro. Como Esaú era um crente tapado. Como Esaú era um crente carnal. Como Esaú só vivia em função de comida. Como Esaú só vivia em função do presente, do aqui e agora. Que tristeza para um Esaú deste. Ele queria estar com a barriga cheia. E não importa se a vida dele fosse o restante toda vazia. Porque aquilo que você recebeu de Deus, o dia que você abrir mão, você vai ter uma vida completamente vazia. E não vai pensar você que Deus não tem outro para colocar no seu lugar.
Deus sempre tem outra pessoa. Nenhum de nós somos insubstituíveis, irmãos. Nenhum de nós. Está pensando que pelo fato de eu estar aqui, eu sou o melhor? Eu tenho que fazer tudo para estar hoje e programar para o futuro, porque tem gente aí, irmão, melhor do que eu, que poderia fazer bem mais do que eu, e que da mão dele não chegou a bênção. Então, se a bênção chegou na sua mão, agarre ela. Agarre. Aleluia. Ele supõe que com a morte tudo se acaba. Será que com a morte tudo se acaba? E as gerações futuras? E os filhos? E as nações? A bênção de Deus não morre quando o portador da bênção morre. Não. Eu vou te dizer uma coisa nessa noite, que se você agarrar, a sua vida será um pouquinho mais feliz. A bênção de Deus na sua vida será transportada o dia que você cessar nessa terra para o teu filho, para a tua filha, para a tua família. Recebe agora, em nome de Jesus. Ou você pensa que quando você for jogado no sepulcro, a bênção de Deus vai ser sepultada com você? Não. Eu sou Deus que faço misericórdia até a terceira e quarta geração daqueles que me amam, diz a palavra. Então não abra mão da tua bênção, porque dela depende a sua descendência, meu amigo. Ela será transportada para você, e depois de você para o seu filho, e depois do seu filho para o seu outro filho, e assim por diante, porque Deus se compromete com a geração do justo, mas a geração do ímpio, ela perecerá. E eu fico olhando, então por que eu vou abrir mão agora? Claro que a história de Eliseu é linda, eu gosto, só que Eliseu, irmão, teve um final tão triste. Ele foi sepultado, e sepultaram com ele a sua unção. A unção que ele recebeu de Elias, ele não transmitiu ela. É tão real que a unção permanecia, que quando sepultaram aquele soldado lá, que bateu nos ossos dele, ele pula vivo. A unção ainda estava lá nos ossos. Quem era a pessoa para receber aquela unção, pastor? Era o Geazi. Mas o Geazi era outro Esaú da vida. Mas será que não tinha outro? Tinha uma escola de profeta. Então, meu irmão, se você acha que você vai morrer, transfira a bênção para o seu filho. Vai lá no quarto e diga: Deus, toda a bênção que o Senhor colocou na minha vida, toda a promessa que o Senhor fez referente a mim, eu transfiro agora para o meu filho, para a minha filha, para a minha família. E morre, por favor, mas não vai levar a bênção com você para dentro do sepulcro, porque teu filho precisa dar continuidade à bênção. Esaú não pensava isso. Esaú pensava na barriga. Esaú não tinha entendimento da que é vida espiritual. Esaú não está preocupado com os valores eternos. Não está preocupado com uma bênção que determina e orienta uma nação completa. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com aquela barriga grande, encher aquele depósito. Ainda que seja por lentilha, mas ele quer fazer. Diga amém. Poxa. Rapaz, esse amém? Aleluia. Será que vocês comeram o prato de lentilha do Esaú? Não estão nem com força de dizer amém? Diga amém. Estão mais com cara de Jacó agora, vendendo. Esaú obteve o que ele quis.
Se você quer uma coisa com todos os seus desejos, você vai ter. Seja ela boa, seja ela má, você vai ter. Porque você desejou. Você desejou. Não tem aquele crente que vê demônio em todo lugar? Aonde ele vai ter um demônio? Ele dorme, ele sonha com nuvens negras. É cobra comendo ele. É soldado atirando nele. Ele acorda de madrugada com aqueles olhos já olhando pela esposa se não é um bicho. É a síndrome da perseguição. Sabe qual é o final desse crente? É um final de demônio. Ele fica endemoniado. De tanto ele chamar. Não tem aquele outro que ele dá um espirro, ele já está doente. Espirro, não, eu estou doente, vou morrer. Ele não está nem doente, de repente ele começa a chamar, a doença vem. Aquilo que você deseja, você terá. Esaú não desejou a comida? Pois a comida ele recebeu. Cuidado com os seus desejos. Cuidado com os seus desejos. É um perigo, eles podem acontecer. E não precisa nem do Aladim. Não precisa nem esfregar a lâmpada. Vai aparecer diante de você. Ai, pastor, eu estou desejando um príncipe há tanto tempo. Tranquilo. O problema é que o cavalo quebrou a perna. Mas ele está a caminho. Antes de você morrer, meia hora antes, ele aparece. Cuidado com os seus desejos. Esaú desejou. Desejou o que quis e perdeu o que não podia perder. Eu vou ter isso. E perdeu aquilo. Quanta gente tem desejado? Um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, é o último deles, né? Não cobiçará a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, o servo ou a serva do seu próximo, o jumento ou o boi do seu próximo. A cobiça é um demônio terrível. Quando ela se apodera de uma pessoa, essa pessoa vive somente para satisfazer aquele desejo. Lembra de Aminon, filho de Davi? Que desejou ardentemente a sua irmã Tamar. E começou a olhar para Tamar e foi emagrecendo. Tem uns meninos que ficam tão apaixonados que eles vão emagrecendo, né? Foi emagrecendo. O pessoal diz que é a doença do amor. E foi emagrecendo, um sobrinho de Davi disse: ó príncipe, por que cada dia você vai ficando mais magro? Você não vai me revelar o que está no seu coração? Ele disse: eu estou apaixonado por Tamar. E aí o camarada deu aquele conselho. Minha mãe dizia: se conselho fosse bom, não dava, vendia. Aí o camarada disse: faz-te de doente. E quando o rei for te visitar, você diz: manda a minha irmã Tamar vir fazer comida para mim. E ele entrou naquela jogada. E o rei vai visitar e lá está Aminon, com aquela cara de doente. E o rei chega e disse a mim: não, manda Tamar, minha irmã, vir fazer aqui uns bolos para mim comer. E Tamar foi lá fazer os bolos. Ele diz: traz aqui no quarto, porque só na tua presença eu vou comer. E quando ela levou, ele agarrou ela e a violou.
E a Bíblia disse que depois foi maior o ódio que ele teve por ela do que o amor que tinha antes. Por quê? Porque ele já tinha satisfeito o seu desejo, a sua cobiça. Cuidado com aquilo que você deseja. Não se esqueça que a mulher é do próximo. Não se esqueça que o marido é da próxima. Não se esqueça que a noiva é do próximo. Não se esqueça que o carro é do próximo. A casa é do próximo. Aí você olha para mim com esse olhar grande dizendo: pastor, será que tem crente que vive assim? Irmãos, ó, na terra está cheio, no inferno também. Esses dias Jesus até falou com o Pai: amplie o inferno porque a população aumentou. Crente que vive desejando o que é dos outros, desejando a esposa dos outros, desejando o carro dos outros, a bênção do outro. Sem contar o obreiro também que vive de olho grande no ministério do outro, na congregação do outro. Não vai nem dizer fala a Deus mais. Oh Jesus, essa é a realidade, irmão. Essa tem sido a vida na terra. Ou você acha que Deus então colocou um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, porque achou bonito? É porque Ele sabia a situação. Nós somos cobiçosos. Nós somos gananciosos. A gente aprende desde criança. E se você foi uma criança birrenta, não tem aquelas crianças birrentas? Eu quero! E começa a sapatear. Você merece apanhar, meu querido. Por quê? Porque isso não foi tratado na infância. E se não foi tratado na infância, será tratado quando você chegar na idade adulta. Esse Esaú, ele queria. Quer? Toma, é teu. A primogenitura era um direito de nascimento. Ele trocou por um desejo passageiro. Tem tanta gente trocando aí. Uma bênção futura grande. Lembra da mulher de Potifar? Lembra de José? Ou você pensa que aquela mulher de Potifar era uma baranga? Era uma coisa feia? O camarada era o capitão da guarda real. A mulher do camarada era um esplêndido de mulher. E José, bom, José era um cativo. Ela colocou os olhos sobre José. O pecado cega, meu irmão. O pecado, ele faz o feio ficar bonito. E o bonito ficar lindo. E ela disse: deita comigo. José, irmão, tinha consciência do que Deus tinha para ele. Ele disse: como eu pecaria contra Deus? Se José tivesse cedido, o projeto todo tinha fracassado. Se você ceder, todo o projeto de Deus fracassará. Mas se você permanecer, não haverá limites para a bênção de Deus na tua vida. Levante a tua mão e diga: eu vou ficar firme. Aleluia. Ele cedeu. Por que é uma coisa tão, parece irrisória? Ele comeu no almoço, na janta, ele está com fome de novo. E o duro que agora ele já não tinha mais primogenitura para negociar, ele já tinha trocado. Ele já tinha trocado, o que ia fazer agora? Puxa vida, lá para 6 da tarde, estou começando a ficar com fome de novo. Aquela comida que Jacó me deu, só aguentou até agora. Eu vou ter que sair para caçar agora de noite. Ele morreu aquele dia? Ele não morreu. Depois nós encontramos ele no capítulo 33, com 400 homens vindo encontrar Jacó. Ele não morreu. Como ele estava errado?
Você não vai morrer hoje. Não, hoje não. Hoje não é um bom dia para você morrer. Hoje não. A não ser que você queira. Você quer morrer hoje? Você quer morrer hoje? Deus tem um anjo pistoleiro. Falou que quer, ele já manda. Não, você não vai morrer hoje. Diga para o seu irmão que ele não vai morrer hoje. Aleluia. Glória a Deus. A promessa de Deus foi trocada por pão e lentilha. Que desprezo, né? Algo tão grande que Deus tinha dado, agora é trocado por um prato de... Se fosse pelo menos um pernil de carneiro, sei lá, mas um prato de lentilha, meu irmão. A bênção de Deus jamais será menor daquilo que você está propondo em trocá-la. Ela sempre será maior. Quantos pratos de lentilha este bendito Esaú não poderia comer depois? Ele podia continuar comendo pratos de lentilha quanto quisera. Porque se vocês lerem a história do irmão dele, e foi Jacó, varão rico e próspero. Hoje pode ser que você esteja vivendo um momento de escassez. Pode ser que lá na sua geladeira só tenha aquela garrafa de Coca-Cola com água. Pode ser que você olhe na sala e o rato já está com uma mudança na cabeça e indo embora da sua casa. Já não aguenta mais sofrer fome lá com você. Mas é um período. É um período. Pode ser que hoje no almoço a questão lá foi só um ovinho frito. Ou então só foi aquele arrozinho, unidos venceremos. E nada mais. Mas e daí? E daí? Você vai trocar a bênção de Deus por essas outras coisas? Deus tem muito mais para te dar. Levante a sua mão. Deus tem muito mais para te dar. Muito mais. Ele perdeu. Ele era um esperto caçador, um homem do campo, que podia naturalmente solucionar o seu problema, que era comida. Se ele era caçador, era só sair para caçar, solucionaria o problema. O pecado cega e tira de nós até as nossas habilidades. Ele era esperto caçador e poderia naturalmente suprir sua necessidade, mas ele estava de olho no prato do outro. Ele não podia dizer: eu vou caçar e Deus vai enviar uma caça na minha frente, eu estou indo, normal. Mas não, o prato estava pronto e ele não dava valor para a bênção de Deus. Você pode se arranjar. Eu me lembro, irmãos, que no Badajoz, que fica a 33 horas de Codajás, uma noite de barco de Manaus a Codajás e mais 33 horas no Badajoz, Lago do Badajoz. Nós fomos afundar a Assembleia de Deus naquela localidade. 17 famílias na beira do lago. Não tinha irmão, não tinha crente, não tinha nada. E quando chegava na hora do almoço, tinha que comer. Eu comi socó. Você sabe o que é socó? O dia que você comer socó, cancão, você já comeu cancão? Você não sabe o que é cancão, né? Cancão é um gavião.
O bicho é mais duro do que a carne de Matusalém. O dia que eu matei um animal daquele lá e trouxe, a Francisca jogou na panela, derreteu a borracha da panela mesmo. E a gente tomou só o caldo. Uma outra manhã a gente não tinha nada. A Francisca disse: olha, não tem nada hoje. Eu disse: eu estou indo. Passei a mão na minha cartucheira, calibre 36, Rossi, joguei dentro da canoa e saí lá. 2 remadas para cá, 2 remadas para lá, e lá vai eu. Passou uma hora, a esposa escutou: pô! Lá vem o almoço. Um periquito. Não morri, irmão. Estou aqui contando a bênção. Nosso almoço foi periquito frito, caldo de cancão, socó, mergulhão, Alencó. Eu tinha uma granja de Alencó. Você sabe o que é Alencó? Não sabe o que é Alencó. Alencó é um piruzão grande assim, que voa. A carne dele é toda esponjosa. Ela não afunda, ela boia. E próximo de casa, eu sabia até quantas remadas tinha que dar. 8.000 remadas para chegar na minha granja. Quando não tinha nada, eu pegava a canoa e partia para lá. E os Alencó de longe diziam: lá vem o pastor, lá vem o pastor, lá vem o pastor. Os outros gritavam: cuidado, 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 cuidado. E eu, pô, lá matava um Alencó daquele e trazia. Era o nosso almoço, era a nossa janta. Estou aqui vivo, irmão. E se eu tivesse morrido naquela época, eu não tinha mais comido churrasco na casa do irmão Guilherme. Esse Esaú, ele mediu o seu futuro naquele prato de lentilha e acabou. Tem futuro maior de Deus para a tua vida. Tem futuro maior de Deus para a tua vida. Se você está fazendo uma coisa simples, faça com toda alegria. Se você não está fazendo nada, então comece a fazer, porque alguém vai te empurrar. Mas saiba de uma coisa: a bênção de Deus permanece. Deus não mudou uma vírgula naquilo que Ele prometeu a você. Não seja um Esaú. E também, por favor, não seja um Jacó. Nem Esaú e nem Jacó. Se você puder, seja um Israel. E nada mais. Fique em pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Pergunte para o seu irmão: quem é você? Que cor que ele é? Vermelho? Quem é você, meu irmão? Aleluia. Eu quero que você curve a sua cabeça. Esta oração que nós vamos fazer agora é uma oração de determinação. Eu estarei determinando o meu futuro e você também. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós viemos diante de Ti. Somos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. E louvamos a Ti pelas promessas que nós não somos merecedores, mas que o Senhor tem empenhado a Sua palavra em nosso favor. Aqui estamos, Senhor. Somos homens, somos carne, somos variáveis em nossas decisões. Mas queremos Te pedir nesta noite, que pela autoridade do nome de Jesus, dá-nos força para que em toda a prova da vida, nós não venhamos abrir mão do maior que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pela autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero viver todas as bênçãos de Deus na minha vida, que Ele assim permitir. E quando eu não puder mais viver as bênçãos de Deus na minha vida, eu transfiro agora para os meus filhos. Eu transfiro para os meus filhos, eu transfiro para os meus netos, eu transfiro até a 4ª geração, Senhor. Eu estou transferindo a minha bênção, porque a Tua palavra diz
disse: aquele que é abençoado, abençoado será, no nome de Jesus Cristo. Dê força a cada um dos teus servos que aqui estão, para que possa entender a tua palavra e viver o mistério dela até o dia da tua santa vontade. Eu vou viver e vou ver a bênção de Deus correndo na minha vida cada dia mais, em o nome de Jesus. Levante a sua mão agora e diga: Senhor, eu abençoo a minha família, o meu filho, a minha filha, o meu neto, a minha neta, o meu bisneto, a minha bisneta e toda a minha geração seja agora alcançada pela bênção que o Senhor um dia depositou na minha vida. Diga glória a Deus. Vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que vem. Esse é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos.